Vambora? Que não tá fácil pra ninguém. Vamos à luta. Tu vai chegar em casa, vai estar no final da novela, então não adianta se preocupar. Povo do bem. Falado sobre conceitos iniciais, falado sobre velocidade média, movimento uniforme, técnicas, tipos de problemas que podem cair. Fizemos diversos exercícios para o pessoal ficar tranquilo. A gente vai falar sobre um último movimento cinemático que a tua prova cobra, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Ela não cobra lançamento vertical, não cobra lançamento oblíquo, não cobra movimento circular, porque daí o bicho pegaria mais um pouco. Então só trabalha com movimento retilíneo. Então por isso que eu acho que é simples, tá? Então nessa parte a gente vai fazer o quê? Vamos só falar de movimento uniformemente variado e na sequência a gente fala de vetores, ok? Vamos lá? Vamos lá. Olha o movimento uniformemente variado, a característica do cara está em tela. A gente está vendo que o carrinho aqui, ó, ele está a cada segundo, ele está andando cada vez mais. Ele está andando 4 metros por segundo mais rápido. Isso vai interferir diretamente no espaço percorrido. Aquele andou um pouquitinho, aquele já andou um pouco mais, aquele já andou mais e está andando cada vez mais. Aqui não. A cada segundo que passa, eu estou vendo que as velocidades estão diminuindo e que ele está andando cada vez menos espaços até o momento que não anda mais nada. Certo. Atenção total. Daria para dizer, só olhando na Velô, quanto vale a aceleração do cara? Quanto ela vale? 4 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? A cada segundo a velocidade aumenta 4 em 4. Quanto seria a aceleração do cabra aqui? Menos 6. Porque a cada segundo ela diminui 6, então menos 6 metros por segundo ao quadrado. Dá para entender ou não? Então a grande diferença do movimento uniforme para o movimento uniformemente variado, cara, é que o movimento uniforme, o cara anda em espaços iguais em tempos iguais. E no variado não, porque o variado ele é acelerado, então ele anda cada vez mais, ou ele é retardado, anda cada vez menos. Significa que o movimento uniformemente variado tem aceleração ou não tem? Tem, diferente do movimento uniforme. Então estamos aqui. Por ser variado, o valor da velocidade varia sempre a mesma taxa. Isso é importante. Pode ver, está aumentando sim, mas está aumentando sempre a mesma coisa. Está diminuindo? Está diminuindo sim, mas está diminuindo sempre a mesma coisa. Esse aumentar, esse diminuir, essa taxa a gente chama de aceleração. Então a aceleração é sempre a mesma. Vou perguntar agora é que são elas. Tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Qual é a velocidade do cara no tempo 5? Menos 6. Ele parou, começou a dar ré. Porque a aceleração nunca pode ser 0. A aceleração não vai zerar. Porque se ela zerar, fica parado ou fica em movimento uniforme. Aí já deixa de ser um movimento uniformemente variado. Dá para entender ou não dá? Gente, sim ou não? Sim. Tá. Para esse tipo de movimento, a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Aqui vai surgir uma outra funçãozinha, também não vou nem perder meu tempo falando sobre ela. V igual a 0 mais AT. Já viram isso aqui ou não? Sim. Agora eu vou mudar algumas coisas na vida de vocês. No movimento uniformemente variado, vocês viram 3 formulinhas, e são essas. E no movimento uniforme, nós acabamos de ver essa aqui. Sim ou não? Sim. Para tudo e olha só para mim. Escuta bem o que eu vou dizer. Isso aqui a gente vai usar quando eu quero que os móveis se encontrem. Lembra ou não? Cuidado com o tempo. Um pode sair antes, outro pode sair depois. Isso aqui a gente não vai usar. Nós vamos fazer as contas, vamos resolver os problemas sem isso aqui. Vamos resolver os problemas usando isso aqui, ó. Só o cucuruto. Por isso que eu fiz aquela ideia com vocês de acelerar de tanto em tanto, a velocidade agora é quanto, agora é quanto, agora é quanto, agora é quanto. Tudo bem? Então isso aqui a gente não vai usar. Então eu vou te ensinar uma técnica
de resolução de exercícios, só de MRUV, porque o MRU é tranquilo, é só fazer regra de 3. Né? E a gente não vai usar isso aqui, porque isso aqui é o que afrouxa um pouquinho o teu cérebro, certo? Para isso, a gente tem que dominar algumas coisas chamadas gráficos. Olha isso aqui. Esse aí é um movimento uniforme ou uniformemente variado? Porque não tem aceleração. Isso aqui é uma função do primeiro grau ou do segundo grau? Primeiro, então esse gráfico só pode ser uma reta. A gente já fez gráficos parecidos. Se o cara ganha posição, o movimento é progressivo. Se o cara perde posição, está voltando, o movimento é retrógrado. Então existem duas formas de dizer que o movimento é progressivo. Ou dando que a velocidade é positiva, ou dando um gráfico. Existem duas formas para dizer que a velocidade é negativa, ou o movimento é retrógrado. Dando velocidade negativa ou gráfico. Agora, embora a gente não vai usar, isso é uma função de primeiro grau ou segundo grau? É MRU ou V? V, porque tem aceleração, mas isso é uma parábola. Então existem esses dois tipos de parábola. Agora é a hora. Bota essa cachola para funcionar, hein, irmão? O gráfico, ele anda sempre para frente. Porque nós falamos que o tempo não volta, muito menos é negativo. Então esse gráfico, ele acontece assim. Sim ou não? Esse gráfico, ele acontece assim. Bota a cabeça para funcionar. Daqui até aqui, o cara vai para frente ou vai para trás? Preciso que você fale. Se estiver errado, eu vou falar que está errado. Daqui até aqui, o cara vai para frente ou vai para trás? Para trás, porque está indo... Tudo bem ou não? Tudo bem? E depois de andar para trás, ele começa a andar para... Gente, o que eu tenho que fazer depois de andar para trás e começar a andar para frente? O que eu tenho que fazer aqui, ó? Parar. Tem como no movimento retilíneo você alterar o sentido sem parar? Só no movimento circular. Mas no movimento retilíneo tem como você deixar de ir para um lugar e começar a andar para o outro sem parar? Responde. Não. Então, obrigatoriamente, aqui, nesse lugar da parábola que tu chamas de... Chama de quê? Vértice. A velocidade é 0. Esse é o trunfo. Esse é o esquema. Em todo vértice de parábola, seja aqui ou aqui, a velocidade é 0. E a aceleração continua existindo. Porque a mesma aceleração que te fez parar, vai te fazer andar de novo. A mesma aceleração que te fez parar, vai te fazer andar de novo. Dá para entender ou não dá? Então, batesse o olho numa parábola. Tu vai descrever isso aqui. Ó. De novo. O que isso significa? Que daqui até aqui, vamos lá, eu estou indo ou voltando? Voltando. Daqui até aqui, indo ou voltando? Indo. Daqui até aqui, indo ou voltando? Indo. Daqui até aqui? Se eu estou voltando, é progressivo ou retrógrado? Hã? Retrógrado. Velocidade negativa. Se eu estou indo, progressivo. Indo. Voltando. Agora vamos classificar quanto acelerado ou retardado. Você é uma pessoa inteligente. Para ser acelerado, o valor da velocidade tem que... Para ser acelerado, o valor, esquece o sinal, o valor tem que diminuir ou tem que aumentar? Aumentar. E para ser retardado? Gente, tu não sabe qual é o valor da velocidade. Mas tu sabe que aqui ela vai ser... Fala? Então o que está acontecendo com a velocidade daqui para cá? Obrigatoriamente diminuindo, não importando o seu sinal. Dá para entender ou não? Sim ou não? E daqui para cá? E daqui para cá? A velocidade. Aqui ela não é 0. Então a velocidade aqui está o quê? Diminuindo. E aqui o quê? Conclusão. Estou me aproximando do vértice. Estou parando. Não importa se o vértice está em cima ou embaixo.
Então, se eu estou chegando no vértice, eu estou parando, só pode ser retardado. De novo. Se eu estou chegando no vértice, eu estou parando, então só pode ser, não importa se o vértice estiver em cima ou embaixo. Já tínhamos concluído que o V é negativo, porque eu estou voltando. O movimento aqui é acelerado ou retardado? Quero que você fale, o movimento é acelerado ou retardado? Quanto vale o valor da velocidade aqui? Como que eu posso acelerar e ter velocidade zero? Não. Como é que eu posso acelerar, independente de um lado para o outro, e ficar parado? E parar depois? Então esse movimento não é acelerado. Vamos rever? Se eu estou chegando no vértice, eu estou parando. Então quer dizer que o movimento é acelerado ou retardado? Vou fazer uma pequena pergunta. Tem como eu acelerar e parar? Não. Então que tipo de movimento é esse? Retardado. Que tipo de movimento é esse? Porque eu estava parado e começo a andar. Porque também não tem como eu estar parado e ter um movimento retardado. Só se eu andar para dentro de mim. Todo mundo entende? Sim. Que tipo de movimento é esse? Retardado. E esse? Conclusão, estou chegando no vértice. Retardado. Estou saindo do vértice. Acelerado. Vamos concluir os sinais do A. Que tipo de movimento você falou que era aqui? Quanto é que é o sinal do A aqui, então? Positivo. Tá indo? Tá indo? Que tipo de movimento que você falou aqui? Acelerado. Mas o V aqui, o V é negativo ou é positivo? O V é positivo. Sim ou não? E o A tem que ser o que aqui? Positivo, para ser acelerado. Tudo bem ou não? Pessoal, vocês estão entendendo isso aqui? Então, sinais iguais, acelerado. Fechou? Então, tu veja, tu não precisa, eu estou fazendo algo a mais, mas tu não precisa do sinal para julgar nada aqui agora. Voltando, velocidade negativa, chegando no vértice, parando. Retardado, acabou. Indo, velocidade positiva, progressiva, só que eu estou saindo do zero, estou acelerando. Progressivo e acelerado. Julga sem sinal para mim aqui agora. Vai. Retrógrado ou progressivo? Progressivo. Por quê? Estou indo para frente. Agora, acelerado ou retardado? Progressivo e retardado. Então, o movimento é positivo, estou indo para frente. E a aceleração agora tem que ser o que aqui? Negativo. Fechou? Classifica esse. Progressivo ou ele é retrógrado? Retrógrado o quê? Acelerado. Então a prova pode querer complicar a tua vida e colocar várias parábolas. Qual é a parte mais importante de uma parábola? Qual é a parte mais importante de uma parábola? Vértice. 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 O que acontece no vértice? V igual a zero. V igual a zero. Vamos agora? Acelerado ou retardado saindo daqui? Aqui. Eu estou parado. Acelerado. Então eu vou acelerar e logo na sequência já vou frear de novo. Então daqui até aqui é uma parábola. Tá vendo a parábola aqui? Ela termina aqui. Onde termina uma, começa a outra. Estão vendo isso ou não? Onde começa uma, termina a outra. Estão vendo isso ou não? Então daqui até aqui ele é o quê? E depois? 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 Fechou. Depois, progressivo ou ele é retrógrado? Retrógrado e agora? Retrógrado ainda. E aqui? E aí? E aqui? Fechou? Fechou? Então se eu fosse botar uma animação aqui, com uma bolinha, ela iria e voltaria, iria e voltaria. Tá todo mundo me entendendo? Fechado. Agora olha isso. Cuidado com algumas coisas, alguns tipos de gráficos sorrateiros. Posição, velocidade. Posição, velocidade. O que é isso aqui?
E o que é isso aqui? Aqui está em movimento ou em repouso? Repouso. Porque o tempo está passando e o cara não saiu do lugar. O que é aqui? Movimento de que tipo? Por quê? O tempo está passando, mas a velocidade existe. E ela é? E esse movimento é velocidade positiva ou negativa? Está acima do eixo, né? Então é progressivo e MRU. Porque tu concordas que se eu colocar só isso aqui, ó, já termina a base, né? E a prova é impressa em preto e branco, né? Aqui eu fiz questão de... Né? A prova vai ser impressa para preto e branco. Então a primeira coisa que tu tem que olhar para uma prova é o que tem no eixo, que era o que eu estava te falando antes com relação ao negócio da área que tu perguntou. Então antes de tomar qualquer decisão, eu tenho que ver o que o gráfico está me dizendo. Se é S por T ou se é V por T. S por T, repouso, V por T, movimento uniforme. E aqui? Repouso também, só que está numa posição antes da origem. E aqui? Retrógrado, é isso aí. Fechou? Agora vamos lá. Respira. A gente vai usar os gráficos agora para resolver os problemas de física. Para não usar as fórmulas. Então tem questões que te dão o gráfico. Mas tem questões que eu vou te ensinar a construir o gráfico para tu fazer o trampo. Todo mundo entendeu? Lá vai tu. Respira. Até agora tu sabes isso, tu sabes isso. Sim ou não? Sim. Agora nós vamos falar de um gráfico especial. O gráfico VT, ele é um gráfico mais do que especial. Porque ele é um camarada que ele vai ter uma figura geométrica, assim como essa. Mas o gráfico VT são só retas. Só retas. E ele te dá uma propriedade interessantíssima, que é o cálculo da área. Sabes calcular a área de figuras geométricas conhecidas como retângulo, trapézio e triângulo? Para quem não lembra, eu vou lembrar já já. E essa área tem um significado importante. A área que der aqui só do gráfico VT, ela vai ser exatamente igual à distância percorrida. Fazendo a área, eu vou saber o quanto o cara andou. Dá para entender? Sim ou não? Sim. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós vamos construir o gráfico sozinhos. Olha só como vocês podem. Está aqui um gráfico VT, eu vou falar assim. No intervalo de tempo de 0 até T1, o cara andou com velocidade constante. Como seria esse gráfico? Faça com o seu dedo. Como é que seria esse gráfico? Então, de 0 até T1, a velocidade é constante. Vocês conseguem fazer isso? Sim ou não? Sim. E se eu falo que de T1 até o próximo instante, que é T2, o cara acelerou. Como seria o gráfico? Acelerou. Para cima assim? Para cima assim. Porque o tempo tem que passar. Sim ou não? Sim, então você faria. Vocês conseguiram fazer isso aqui? Sim ou não? E depois eu falo que esse cara freou até parar. Como seria esse gráfico? Assim? Aqui. Seria isso? Sim. Então, a área da figura, que nesse caso é a figura de um retângulo, porque tu não sabe, são as iguais, retângulo. A figura de um trapézio, mas a figura de um... Essa soma das áreas vai te dar exatamente o que o cara andou. Você entende esse símbolo aqui, né? Soma. A soma das áreas vai dar tanto. Tudo bem ou não? Beleza. Então, nesse caso, a areazinha 1 mais a areazinha 2 mais a areazinha 3 vai dar o quanto andou. Tá todo mundo me entendendo? Gente, sim ou não? Sim. Sempre, então, que o exercício fornecer outro gráfico
Nós vamos construir a partir do outro gráfico esse, porque é esse que nos interessa. E se o exercício não for nesse gráfico, for só um problema, a partir dos dados do problema você vai montar o gráfico também. E o nosso objetivo principal é achar a área. Às vezes, ele vai dar a área. O cara saiu de velocidade 20, foi até 30 e andou, sei lá, 70 metros. Você consegue montar esse gráfico aqui? Saiu da velocidade 20, foi até 30 e andou 70 metros. O que está faltando no teu gráfico? O tempo. Saí de velocidade 20, fui até 30 e andei 70 metros. O que está faltando no teu gráfico? O tempo. Se tu não tem tempo, o que tu joga? Tem. Porque a área da figura é igual ao que mesmo? A distância percorrida, que vale quanto? 70. Então veja, que figura geométrica formou? Trapézio. Você lembra como é que calcula a área de um trapézio? Para quem não lembra, vou te recordar. Como é que calcula a figura amarela? Lado vezes lado. Fechou? A figura rosa. Base maior, que é essa grandona, mais a base menor vezes a alturinha sobre 2, sim ou não? E essa? Base vezes a altura sobre 2. Então, aquilo que você faria. Qual é a base maior? Me ajuda. 30, base menor. 20, altura. T sobre... Isso vai ter que dar distância percorrida, que é quanto? 70. 2 vezes 70, aqui dá 50t, aqui dá 140. 14 dividido por 5, t é igual a 2,8. O que o seu concorrente faria? Andei 70 metros. Qual é o V do começo? Qual é o tempo que leva? Quanto é o A? Quanto é o A? Aceleração. Eu falei? Não. Quanto é o tempo? Aqui não deu para fazer. Aí ele vai ter que fazer um Torricelli. Lembra o Torricelli? Para achar a aceleração. Depois da aceleração, colocar aqui para achar o tempo. E você já está na outra questão. Então, construir o gráfico hoje vai ser a nossa meta. A gente vai construir gráfico pra caralho, que vamos fazer uma porrada. Fechou ou não? Então, gráfico não serve só para achar a área. Quando você já tiver a distância percorrida, aí vai faltar o T ou o V. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Lá vamos nós. Olha essa primeira ideia. Opa, só o sinalzinho aqui, né? O que a gente tem? Essa área aqui é o que ele andou para frente ou o que ele andou para trás? Porque a velocidade é positiva. E essa áreazinha aqui? É o que ele andou para onde? Para trás. Só isso que você tem que saber. Tudo bem, moçada? Porque, tipo, às vezes ele foi, né? Parou e voltou. Pode pedir o deslocamento total. Beleza? Vamos embora. Vamos começar com alguns problemas leves. Problemas de texto. Para garantir a segurança no trânsito, deve-se reduzir a velocidade constantemente de um veículo em dia de chuva. O que ele está querendo dizer? Em dia de chuva não pode dar um pesaço no freio. É isso que ele está dizendo. Um veículo que em pista reta, asfaltada e seca, movendo-se com velocidade de 36 km por hora, é freado e deslocando-se 5 metros até parar. Determine a aceleração do veículo e o tempo de frenagem. Vamos lá? Vamos lá? Ele deu o gráfico. Então o que é que tu vais fazer? Montar o gráfico. Lá foi tu. Respira. Isso está de acordo? Não. Então no tempo 0,
Eu fui para qual velocidade? 10. Como é que seria o teu gráfico? Ele acelerou ou ele freou? Como é que começa o teu gráfico então? Em cima. E ele vai para onde? Para baixo. Ó, veja, ele deu o tempo que leva para frear? Ele até pediu, sim ou não? Quando não tenho tempo eu jogo T. Eu botei T1, mas é T. Fechou? Como é que é o teu gráfico? Tá dando pra gente entender? Se eu fizer isso aqui, eu vou encontrar... A área vai te dar... Que nesse caso é... Olha como você tá bem. A área de distância percorrida. Que figura geométrica é essa aqui? Começa a calcular a área de um triângulo. Vamos fazer? Base, altura sobre 2, tem que dar 5. Tá todo mundo me entendendo mesmo? Certeza? A base é T1. A altura é 10. Descobri que o tempo de frenagem é 1. Vale mais a pena essa técnica ou não vale? Vale mais a pena? A área é bem importante. Mas eu só vou usar a área em MRUV, né? Porque MRU eu uso regra de 3. Precisar de extensão sobre tempo gera. Todo mundo entendeu? Tá. Ele pediu também a... Agora tu vai recorrer. Como é que se calcula a aceleração? Variação da velo pelo tempo. Tu já tens o V inicial, V final e o tempo agora, sim ou não? Lá vai tu. ΔV sobre ΔT. E nós não usamos nada daquelas fórmulas. Tudo bem? Tá muito difícil? Não. Então o problema, ele vai te jogar em várias cercas. Ou ele vai te dar a velocidade e o tempo, ou tu vai achar o tempo até de cabeça, coisa que eu já vou te dizer. E vai achar a área. Ou às vezes ele vai dar a área, vai dar a velocidade, não vai dar o tempo. Às vezes ele vai dar a área, vai dar o tempo, mas não vai dar o V. E tu vai jogando com o que tu tens. Todo mundo entendeu? O que eu não tenho no gráfico, eu jogo letra. E ela vai sair sozinha. Olha o outro. Um trem, após parar em uma estação, sofre uma aceleração de acordo com o gráfico indicado. A sala alternativa, que eu não trouxe aqui, mas que apresenta valores corretos. Falta um Rzinho aqui. Do tempo final, entre a viagem das duas estações. Ô, gente, antes do gráfico. Trem, parado numa estação. Ele vai andar, vai acelerar, vai frear, coisa arada e vai parar na outra. Sim ou não? Sim ou não? Ele não passa direto para outra, ele para na outra. Esse gráfico é bom para nós? Esse gráfico é bom para nós? Qual é o gráfico bom para nós? VT, vamos montá-lo. O cara começa parado na estação. Como é que começa o nosso gráfico? Da origem. Sim ou não? Tá. O que você está vendo aqui? Que ele acelera de quanto em quanto? Ele acelera de quanto em quanto? 1 em 1. 1 metro por segundo a cada segundo. Depois ele acelera mais. E depois? Ele acelera, freia ou nada? Eu perguntei se ele acelera, freia ou nada? Nada. Então quer dizer que a velocidade que terminou esse trecho vai se manter nos próximos 30 segundos. E depois ele freia até parar. Vamos embora? Bota a tua cachola para funcionar, hein? Fala para mim numa frase. O que significa acelerar 1 metro por segundo ao quadrado? A cada segundo aumenta de quanto em quanto? 1 em 1. Quanto tempo que passou? Então ela aumentou quanto? 10, de 1 em 1. Se eu estava parado, a velocidade no tempo 10 foi para qual valor? Você consegue fazer isso sozinho? Sim ou não? Está lá o teu gráfico. Essa foi a primeira parte do gráfico, vai vir a segunda, vai vir a terceira e a quarta. Fechou? Qual é o próximo estágio? Agora a aceleração foi de quanto em quanto? 2 em 2. Só que durante quanto tempo? 10. Então ela vai aumentar 20. Só que eu já tinha quanto? Fui a quanto? Você consegue pensar isso sozinho? Mesmo ou não? Mesmo? Então lá fui eu. 20. A velo passa a ser quanto, turma? Porque ela aumentou 20. Dá para entender que você não pode botar 20 aqui. Porque você não começou parado mais. Aqui a gente já está andando. Foi teu gráfico.
Veja que as inclinações são diferentes porque as acelerações são diferentes. E agora, de 20 até 50, manteve-se. Consegue fazer isso? E agora ele vai frear. Ele vai frear de quanto em quanto? Responde. 1 em 1. Só que ele estava com qual velocidade? Quanto tempo ele vai levar para parar se ele está freando de 1 em 1? 30 segundos. Então qual é o valor de tempo que vai vir aqui? 80. Vamos usar o cucuruto. Enquanto isso, seu concorrente estava lá. V igual a V0 mais AT, acha o V final, joga na outra. V igual a V0 mais AT, acha na outra. Constante. Depois V igual a V0 mais AT de novo para descobrir o tempo. E você não precisa disso. Você tem o seu cérebro. Que vale muito dinheiro. Muito. Quando ele está conectado à cabeça de vocês. Se está jogado no chão, não vale nada, não vale R$1. Todo mundo entendeu?